Olá, meu povo! Salve, salve, estudantes aí do segundo ano do ensino médio. Pessoal, vamos então aqui a nossa última aulinha do primeiro bimestre. A gente vai ver então essa parte aqui, utilizando determinantes para resolver e classificar sistemas lineares. Espero, tenho confiança de que vocês tenham feito e visto todos os vídeos, né, que eu mandei, as atividades. Porque estudo é uma sequência de conteúdos, né, gente? E se você não tiver inteirado dessa sequência, é como se fosse um filme, né, que tem uma história, você fica perdido naquilo que a gente estiver falando aqui nesse momento, né? Então, por favor, sempre se mantenham atualizadíssimos, né, com os conteúdos que a gente está trabalhando. Veja, na aula passada vocês desenvolveram, resolveram e classificaram sistemas lineares através do método do escalonamento. Aquele ali é o método mais usual, mais prático para resolver sistemas, né? Vocês perceberam que eu coloquei sistemas de 3 incógnitas, né? Nós tínhamos 3 equações e 3 incógnitas. Então veja que eu não estou aprofundando muito no sentido assim, e se tivesse 3 incógnitas e 2 equações, por exemplo, tá? Então nós estamos fazendo apenas o básico para que depois, no momento oportuno, a gente possa vir aprofundar. Muito bem. Então nós temos aquela técnica, aquela ferramenta que é o método do escalonamento. Mandei o vídeo de correção para vocês, espero que vocês tenham corrigido. Agora a gente vai ver uma outra técnica, né? Um outro método, um pouco mais limitado no sentido de, né, resolver os problemas, mas é uma ferramenta também que vai te ajudar a analisar, talvez há alunos que prefiram usar esse método aqui, tá? Esse método aqui ele é chamado de regra de Cramer. Tá? Guardem esse nomezinho. Eu gostaria muito que vocês fizessem esses resumos teóricos das videoaulas no caderno. É como se fosse uma aula normal, tá? Então, quando houver necessidade, a gente tem como ir lá pesquisar alguma ideia, algum conceito que ficou para trás. Beleza? Então, você vai parando o vídeo e vai anotando o que for necessário aí que você achar fundamental. Pessoal, para começar a nossa historinha aqui, é bem simples, tá? Eu vou pegar aqui como exemplo um sistema de equações com 2 equações e 2 incógnitas, tá? Vocês estão percebendo aqui que eu tenho a incógnita x e uma incógnita y. Eu não estou a princípio trabalhando com números, é só ideias, tá? Quando eu utilizo aqui essas letrinhas é porque eu estou trabalhando com conceitos, com ideias. Depois eu vou vir com o exemplo prático para você, beleza? Mas preste atenção, isso aqui é um trecho de um livro que eu coletei e eu acho que você tem que começar a aprender a estudar de forma mais autônoma, tá? Ser mais autodidata nesse sentido. Então estou te dando as dicas. Pegar um livro de matemática, vai abrir, vai estudar a regra de Cramer, meu, né, utilizando determinantes para resolver um sistema linear. Então, como é que eu faço isso, né? Então, você tem que ficar atento a esses detalhes. Não tem números, não tem exemplos numéricos, é porque eu estou te dando conceitos, estou te dando ideias. Então, por exemplo, o cara me deu aqui um sistema linear com 2 equações e 2 incógnitas, x e y. Ah, professor, mas e o que é o A1, o B1 e o C1? Quando ele não se referia a nada disso, pessoal, isso aí você já sabe que é um número, né? Isso é um número real, que vai estar aqui, ó. São números que estão acompanhando o x e o y, tá? Aqui na segunda linha, ó, A2, B2, tá? E o resultado aqui, os termos independentes, que nós chamamos termos independentes. O C1 e o C2, tá? Então, ele me deu uma equação linear de 2 linhas com 2 incógnitas, tá? Veja, D, esse D aqui é um determinante que eu vou transformar, eu vou obter esse determinante, transformando os coeficientes
das incógnitas numa matriz. Então, por exemplo, ó, esse sistema ele poderia ser escrito assim, ó, tá? Você anota aí. Uma matriz com os elementos A1, A2, B1, B2, tá? Ou seja, esses coeficientes das incógnitas, eles viram uma matriz, tá? Se eu multiplicar esses coeficientes pelas minhas incógnitas x, y, na ordem, eu vou obter, então, os resultados C1 e C2. Veja, eu estou te mostrando como é que eu transformo... Isso aqui é multiplicação, tá? Eu estou te mostrando como é que eu transformo um sistema de equações lineares numa multiplicação de matrizes. Ah, professor, então o sistema linear pode ser transformado em matrizes? Isto. Exatamente. Então, essa matriz dos coeficientes aqui, galera, A1, B1, A2, B2, eu posso achar o determinante dela, como vocês já sabem, tá? Multiplicando lá a diagonal, os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária, lembram? Então, essa determinante ele chamou de D, tá bom? Eu estou te dando uma ideia geral aqui, depois nós vamos fazer um exemplo com números. Eu quero que você fique atento para você entender, mais ou menos, para depois a gente aplicar isso lá nos números, com números. Então, essa é a matriz, essa é a determinante D dos coeficientes do sistema. O dx, você vai fazer o seguinte, você vai tirar essa primeira coluna aqui, ó, que corresponde aos coeficientes de x, você vai tirar esses números, e no lugar deles você vai colocar os termos independentes, C1, C2, ó, C1, C2, você vai colocar no lugar dele. Então, preste atenção nisso, tá? Os coeficientes de x, se eu tirar, no lugar deles eu substituo pelos termos independentes, C1 e C2, que são os resultados das equações. E aí eu tenho uma nova matriz. Com essa nova matriz, eu calculando o determinante, eu vou achar o determinante que nós chamamos aqui de dx. A mesma coisa é o dy. O dy, os coeficientes que acompanham o y é b1 e b2. Então eu vou retirar o b1 e o b2. Ok? E vou colocar no lugar deles os termos independentes, os resultados C1 e C2. Ah, professor, e o A1, A2? Aí você deixa ele intocado, né? Você não altera eles. Você só troca aquela coluna, você só vai trocar a coluna pelos termos independentes dos coeficientes que estiverem vinculados àquela incógnita. Então, os coeficientes de y, que é essa segunda coluna, eu troco ela pelos termos independentes. Tá? Então, aí vem... Determinantes são números, galera. Na hora que você calcula aqui, vai aparecer resultados numéricos, são números. Pode ocorrer que se o determinante for diferente de zero, esse determinante D aqui, ó, esse primeiro determinante, se ele for diferente de zero, o sistema é SPD, sistema possível e determinado. Certinho? E aí você calcula, quem é o valor de x? Aí você vai dividir esses dois valores, dx, que é esse aqui, dividido pelo d. E quem é o valor de y? É o valor do determinante y dividido por d. Então aí você tem um SPD, um sistema possível determinado. Mas isso acontece, muito importante você ficar atento com isso aqui, ó. O determinante dos coeficientes tem que ser diferente de zero, tá bom? Se o determinante for igual a zero e o dx for diferente de zero ou o dy for diferente de zero, neste caso o sistema é impossível. Ou seja, se um dos dois
for diferente de zero, ou seja, se você tiver lá um valor tipo, digamos que o d vale 0 e o dx vale 1. Você vai ter lá o valor de x, olha só, o valor de x é dx sobre d. O dx vale 1 dividido por 0, que é o d. Se ocorrer alguma coisa desse sentido, ó, se o valor de dx ou de dy for diferente de 0, você vai ter um sistema impossível, um SI. Tá bom? E tem esse último caso, que se o determinante d for 0 e os outros determinantes também forem zeros, você tem um sistema possível e indeterminado, SPI. E aí você não acha um valor específico para ele, tá bom? Você só saberia classificar. Então, diante disso, feita essa análise com você inicial teórica, vem cá para uma atividade mais prática com nós. Vamos lá. O que eu falei para vocês? Que um sistema linear pode virar uma matriz ou uma multiplicação de matriz, não pode? Então vem cá. Anota aí. Primeira coluna são os coeficientes de x, 2 e 3. Segunda coluna são os coeficientes de y, 1 e menos 2. Aqui é 1 porque não aparece nada, então é 1y. Multiplica pelas incógnitas, aqui apareceu x e y, você monta em coluna. Se eu multiplicar essas duas matrizes, vai aparecer como resultado quem? O 13, uma matriz, né? De resultado 13 e 9. Beleza? Tá. Veja, eu estou dizendo para você que esse sistema virou uma multiplicação de matrizes. Agora, eu vou calcular o determinante D. Tá? O determinante D. Vamos lá? Quem é o meu determinante D? 2 e 3, 1 e menos 2. Tá vendo? O determinante D são os elementos dos coeficientes de x e de y, sem alterar nada. Fazendo aqui, ó, vai ficar 2 vezes menos 2, vai dar menos 4. 1 vezes 3 é 3, mas eu inverto esse sinal, não você concorda? Você lembra de como calcula o determinante de matriz, né? Ainda mais essa de 2 por 2. 1 vezes 3, 3, inverte o sinal, fica menos 3. Ou seja, isso aqui vai dar menos 7. Tá? Vamos calcular, então, o dx. Meninos, preste atenção. O dx é o determinante relacionado à troca dos coeficientes de x. Então, em vez de eu colocar aqui os coeficientes de x, ó, 2 e 3, eu vou colocar aqui, ó, atenção, os termos independentes, 13 e 9. Tá? Eu não vou colocar os coeficientes de x, eu vou trocar pelos termos independentes. E o y eu mantenho, 1 e menos 2. De boa? Show de bola. Só que aí eu quero calcular determinante, eu estou pondo o símbolo aqui de matriz, está errado. O determinante é assim, ó, é só 2 barras. Foi o que eu errei aqui também. A gente tem que mostrar que aquilo ali é determinante. Então vamos lá, aqui vai dar menos 26, né, por causa da multiplicação desses elementos. E deste aqui, ok? Então 9 vezes 1, 9, inverte o sinal, menos 9. Isso aqui vai dar menos 26 com menos 9, dá menos 35, tá bom? E o dy é a mesma coisa, galera. Vou fazer aqui de outra cor para poder dar o destaque. Quem que é o dy aqui, ó? A coluna dos elementos de x eu vou manter ela, eu vou conservar, tá bom? 2 e 3. Eu não vou alterar nada aqui.
Porém, o de y, 1 e menos 2, como eu estou calculando o determinante relacionado a esses coeficientes, eu vou tirar eles e vou colocar os termos independentes, 13 e 9. Tá? Aqui é 3, né? Então, galera, morreu. Aqui vai dar 18, né? 2 vezes 9, 18. 3 vezes 3 dá 39. 18 menos 39. O resultado aqui é 18 menos 39 dá menos 21. Certinho? Então, veja, eu tenho 3 determinantes. O determinante D, que vale menos 7. O dx, que é o menos 35. E o menos 21, que é o dy. Gente, quando o D for diferente de zero, o D aqui deu menos 35. Eu já posso dizer que é SPI. Desculpa, é SPD. Sistema possível determinado. O sistema possível determinado, você vai calcular, então, né, quem é o valor de x, y, z. Eu vou fazer aqui em cima, por causa do espaço, tá? Ó, quem é o meu x? Eu vou te mostrar. O seu x aqui, tá vendo, ó? É essa formulazinha aqui, ó. X é igual a dx sobre d. Ó, dx, determinante relacionados aqui aos coeficientes de x sobre d. Isso aqui vai dar quanto, galera? Quanto que vale o dx? Aí é só você substituir os valores, tá? Menos 35 dividido por d. O d vale menos 7, né? Então, o meu valor de x aqui, ó, é 5 positivo, tá vendo? Olha aí, conseguimos achar. Você poderia perguntar, Christian, mas e se eu quisesse, achasse mais tranquilo, fazer por aquele método do cancelamento, do escalonamento, sem problema nenhum. Eu estou te mostrando aqui mais uma ferramenta. Agora, é claro, a atividade de hoje, proposta de hoje, nós só vamos utilizar a regra de Cramer, que é essa aqui. Tá? Mas nas tarefinhas, nas atividades do dia a dia, nas provas de Enem, vestibulares, seja lá o que for, você vai ficar à vontade para usar o critério que você bem entender. Tudo bem? E quem seria o y aqui? O y, ó, vai ser o dy sobre d, galera. Não é isso? E aí você vem e substitui os valores. O seu dy lá vale menos 21, né? Aqui, ó. Menos 21. O seu determinante d dos coeficientes vale menos 7. Obviamente que o seu y vale 3, tá vendo? Ó? Você conseguiu achar as duas soluções. É isso. Quando é SPD, Sistema Possível Determinado, você acha soluções. E quando não for, professor? Vamos ver como é que ficaria? Então, gente, um outro exemplo aqui, ó. Você tem esse sistema com 3 equações e 3 incógnitas, x, y, z, né? Primeiro procedimento, então, estou te dando o passo a passo para você entender, né, o mecanismo de resolver aí, através da regra de Cramer, tá bom? Então, como é que ficaria aqui se eu representasse esse sistema linear através de multiplicação de matrizes? Ficaria assim, ó. Coeficiente de x aqui é 1, do x aqui é 3. E aqui você viu que não tem x, né? Tem o y e o z. Quando não tiver o x é porque é 0, tá? 0x. Então é 0. Agora o y. Quem acompanha o y aqui é o 3. O y aqui é menos 3. E o y aqui é 2, beleza? E o z, 1, 1
e 1. Eu tenho essa matriz que, multiplicada pelas incógnitas x, y, z, vai dar como resultado a matriz dos termos independentes, né? 0, 8 e 0. Beleza? Aí você vem fazendo. Quem é o meu determinante D? Aí você vai montar. Bom, meu determinante D é apenas... Esses conceitos vocês têm que, né, fixar eles, memorizar. O meu determinante D são apenas os elementos dos coeficientes das incógnitas. Então vai ser essa primeira matriz aqui, ó. 1, 3 e 0. 3 menos 3 e 2. 1, 1 e 1. Só que você sabe que para uma matriz 3 por 3, o determinante aqui exige que você repete a primeira coluna e a segunda coluna, né? Isso já foi explicado em aulas anteriores, então a gente não precisa mais falar disso. Ó, diagonal então. Essa diagonal aqui é menos 3. Essa aqui é 0. Qualquer diagonal que tiver algum elemento 0, sempre o resultado é 0. Então não vou nem colocar, tá bom? Aqui vai dar 6. Veja, ó, menos 3 mais 6, ó. 6 menos 3. Eu já vou colocar o resultado, 3. Ok? Aí você vem aqui, faz aqui, ó. Essa diagonal vai dar 0, não vou nem colocar. Isso aqui vai dar 2. Isso aqui vai dar 9, né? Então, veja, 9 mais 2 é 11, como eu inverto o sinal da operação, que é a regrinha aí, tá? Do determinante. Então, vai dar menos 11. Como resultado, eu vou ter 3 menos 11, menos 8. Beleza? Este aqui é o meu determinante dos coeficientes, o D. Aí você vai fazer a mesma coisa com os outros determinantes, tá bom? O dx, por exemplo, você vai substituir. Na coluna do x, que é essa primeira aqui, ó, você vai pegar essa coluna e substituir ela pelos termos independentes. É só você fazer isso, gente. 0, 8, 0, né? E as outras se mantêm normal. Coluna y e z aqui. 3 menos 3 e 2. Um e 1. Repete. Vamos já, não precisa nem colocar essa barrinha, não. Vou repetir aqui. 0, 8 e 0. 3 menos 3 e 2. Ok, gente? Fechou. Vamos lá. Ó, essa diagonal vai dar 0. Essa diagonal vai dar 0. E essa diagonal vai dar 16. Então, aqui eu tenho como resultado 16. As outras diagonais, ó, vai dar 0, não vai? Essa aqui também vai dar 0, que multiplica por 0. E essa aqui vai dar 24. Só que inverte o sinal. Dá 16 menos 24. Isso aqui é menos 8. Ok? Então vai d, dx, dy,
dy, substituindo então a coluna do y, tá? Vamos lá. A coluna do x não se alterou, então é 1, 3 e 0. A coluna do y eu vou trocar pelos termos independentes, que é 0, 8 e 0, beleza? E a coluna do z eu repito, 1 e 1 e 1. Repete 1, 3 e 0, 0, 8 e 0. Fazendo então aí as diagonais, aqui vai dar 8. Essa diagonal aqui vai dar 8. Essa aqui vai dar 0. Essa aqui vai dar 0. Então, o resultado aqui dessa diagonal é 8. As outras também, ó, 0, 0. E essa aqui também vai dar 0. Então, o resultado é 8, beleza? Você vai vir aqui calcular, então, agora, por último, a dz. Determinante, né? Olha só, esse determinante é a mesma ideia, tá? Você vai repetir a coluna do x e do y. Então, 1, 3 e 0. 3 menos 3 e 2. E essa y aqui, que é 1 em 1, eu vou substituir. 0, 8 e 0. Tá? E aí repete a primeira coluna e a segunda coluna. Fazendo os devidos cálculos, a gente chega à conclusão, então, que essa diagonal aqui é 0, essa diagonal é 0 e essa diagonal é 0. Veja que deu 0 aqui. A outra diagonal, 0. Aqui deu 16. E aqui deu 0. Então, vai ficar menos 16, né? Ou seja, 0 menos 16. O resultado é menos 16. Então, agora a gente parte para aquela análise. Gente, o meu determinante dzão não é diferente de 0? Não é? Agora analisa. O que falou aqui? O meu determinante d é diferente de 0, então provavelmente vai ser um SPD. Vamos lá? E aí então você vai fazer o cálculo. Deixa eu ver aqui. Ó, x é o meu dx dividido por d. Beleza? Fazendo os cálculos aí, ó. Dx é menos 8. Dividido por menos 8. Então, meu x vale 1. O meu y, fazendo os cálculos também, ó, dy vale 8, positivo. Dividido por menos 8. Isso vai dar menos 1. E, finalmente, o z, dz sobre d. Quem é o determinante dz aqui? Não é menos 16, galera? Dividido por menos 8. Isso aqui dá 2 positivo. Então, a minha solução é, fazendo mais organizadinho, né? É a trinca, né? É os três valores. O x vale 1. O y vale menos 1. E o z vale 2.
E a classificação é SPD, sistema possível e determinado. Certo? Vamos ver então um último exemplo. A gente monta aqui, né, galera? Vamos lá, as matrizes 1, 2 e 2 são os coeficientes de x. De y é 1, 1 e menos 1. E o z, 1, menos 1, menos 7. Ok? Isso aqui multiplica os coeficientes x, y, z, né, as variáveis, desculpa, as incógnitas x, y, z, que é igual aos termos independentes, 4, 10 e 0. Tá? Então aqui eu tenho 4, 10 e 0. Ah, só para alertar vocês, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a solução que eu tinha deixado aqui para ver se batia, tá? Então, ó, 1 menos 1 e 2, SPD, tá bom? A gente vai lá agora e aqui bateu, né? 1 menos 1 e 2, SPD. Agora aqui, determinante D. Só dos coeficientes. Então, vamos lá. 1, 2 e 2, 1, 1, menos 1, 1, menos 1 e 7. Vocês estão percebendo que tem que ser organizadinho para não ficar fora da coluna, não ficar, né, mal feito, porque senão você não consegue, às vezes, acertar as multiplicações aí nas diagonais. Então tem que fazer certinho para não errar. Então, determinante D aqui repete a primeira coluna e a segunda coluna. Vamos fazer um pouco mais rápido aqui. Então, gente, aqui vai ficar, ó, menos 7, menos 2. Já estou fazendo mais direto, tá? Menos 2, ok? E aqui vai ficar menos 2. Aqui vai ficar mais 1. Mais não, menos 1. E aqui vai ficar mais 14. Resultado aqui desse determinante vai dar, vamos lá, 7 menos 2 dá menos 9, menos 9 menos 11, menos 13, menos 14, com mais 14, resultado é 0, tá? O resultado do D é de 0. Opa, já deu diferente, né? Não é diferente de 0, é igual a 0, então já entra em outro caso de classificação, não é mais SPD. Vamos lá. dx. Então a primeira coluna eu troco pelos termos independentes, 4, 10 e 0, né? Que eu vou trocar por esses elementos aqui. Aí a segunda coluna, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 7. Repete a primeira coluna, 4, 10 e 0. E a segunda coluna, 1, 1, menos 1. Fazendo o nosso cálculo aqui, ó, 7 vezes 4 dá menos 28 aqui. Aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 10. Eu não altero o sinal final dessas diagonais. Agora essas outras eu altero, né? Ó, aqui vai dar 0, menos com menos é mais, 4, vai ficar menos 4, então, porque eu inverto o sinal. Menos 7 vezes 10 dá menos 70, menos 70 inverte, dá mais 70. Obviamente que o resultado final, então, vai ser o quê? Menos 48, menos 52, com mais 70, dá 18, né? Dá 18. Muito bem.
Galera, eu poderia achar que o dy, né, e o dz, mas não vai ser necessário não. Eu vou te mostrar por quê. Tá? Quando você for calcular o x, preste atenção. Quando você for calcular o x, você não vai usar a regra de Cramer. dx sobre d, não é? Preste atenção no detalhe. O dx aqui vale 18. Tá? Dividido pelo d. O d vale 0. Olha, só daqui a gente já conclui que o sistema é impossível. Por quê, professor? Não existe divisão, qualquer número não é divisível por zero. Não existe divisão por zero. Tá? Por isso que lá, se você voltar lá na teoria, ó, tá vendo que a teoria é importante? Ó, se o d dos coeficientes for zero e ou o dx for diferente ou o dy for diferente de zero, um dos dois for diferente de zero, neste caso o sistema é impossível, tá vendo? Já entra nessa condição. E tem o item C aqui também, que pode entrar, que é o sistema possível indeterminado, mas aí você vai fazer as atividades e vai olhar. Tá? Então, basta que eu chegue à conclusão aqui que nessa divisão por zero é impossível, ela não tem como ocorrer, eu chego à conclusão que o x não existe. Se o x não existe, o y também não existe. Se o y não existe, o z também não existe. Né? Aqui porque todos estão interligados no sistema. Então, solução vai ficar aquilo ali, né? Conjunto vazio, como está aqui, ó. E a classificação, sistema impossível. Tá bom? Gente, essa atividade é só sobre a regra de Cramer. Eu espero que vocês aproveitem, tá? Tentem fazer de verdade, porque nossos prazos agora estão correndo e depois eu mando a correção para vocês. Tá bom? Valeu, até mais.